com a condição inerente à escolha que será preservado como arquivos de valor histórico, a avaliação dos documentos expressa da literatura do tema, como aparato adotado da racionalidade técnica, referindo-se nesse sempre explicitamente à função política da memória e do patrimônio por parte do Estado. Referência pública, conceito, noção da memória que tem não a ser mencionado como trajetória teórica a partir da qual seria possível problematizar as práticas de preservação e eliminação dos documentos arquivísticos. Por outro lado, a justificativa para a variação tende a privilegiar a memória como uma construção da técnica arquivista, dado seu poder de emitir valores norteadores, do que selecionar um patrimônio ou eliminar, porque destituído do sentido, enquanto a memória coletiva se faz necessário que a arqueologia debruce sobre o tema da memória, de modo que favorecer uma revisão dos aspectos teóricos metodológicos da avaliação da seleção de documentos parece urgente. No mínimo, opera com uma noção de conceito de memória que privilegie o, o seu aspecto como construção social e não como dado arqueologizável. A memória que inventam os nossos arquivos públicos não parece transcender a escala da dimensão pública desses equipamentos públicos e restritos das possibilidades do uso social. A invenção da memória dos arquivos públicos brasileiros tampouco parece encontrar sua referência na racionalidade da técnica de principais teóricos da avaliação da seleção de documentos consagrados internacionalmente. Reduzir a literatura sobre o tema do Brasil evidencia uma situação, bem como lacunas teóricas com que opera o conceito da noção da memória entre os arquivos públicos. Verifica-se que é o quadro no qual os estoques informacionais dos arquivos públicos, formados aparentemente com obras de estados negligentes, que tendem a ser considerados como parte da memória coletiva, tomada como produção e não como processo. Essa memória arqueologizável é frequentemente identificada sobre a noção do patrimônio documental arquivístico, composto por acervos mediante critérios teóricos e políticos como explicitados. O artigo público geralmente promove monumentalização dos seus documentos, privilegiando ações diversas, e nesse caso o tempo de favorecimento e recuperação da divulgação de determinada informação em detrimento de outras. Tende a produzir detalhados instrumentos de recuperação de informação sobre os pequenos segmentos de um acervo, em detrimento de um controle intelectual e global sobre o conjunto de fundos documentais. Além disso, tais documentos apresentam-se frequentemente e pouco amigáveis ao usuário de informação, seja seu pesquisador científico ou seja o cidadão comum na busca da compreensão dos seus direitos. Os acervos de arquivos públicos sinalizam, portanto, um processo de construção do patrimônio documental que resulta, em alguns casos, ressalta a opacidade informacional do Estado e, por outro lado, privilegiam as transparências informacional, mediante o escasso do conjunto de documentos que, monumentalizados, são disponibilizados para o cidadão. O que se faz sobre a respectiva que exercita uma função pública da tomada neutra a partir das práticas informacionais que tendem a ser consideradas não menos neutras, menos os seus agentes. A própria memória resgatada é visualizada como neutra. Os arquivos públicos podem ser classificados conforme a respectiva ginora, como lugares de um determinado tipo de memória, aquela resultante das relações de Estado e sociedade. Tal classificação sugere, porém, suas questões. Que aspectos norteiam a ação do Estado quando se consagra em um lugar de certos vestígios em seu passado, por ele reconhecidos como suporte de sua memória? Que mecanismo de lembrança e esquecimento do Estado cria ao longo do seu percurso
capazes de expressar o que seria impossível de lembrar, na constituição vertiginosa de gigantescas do Estado mineral, e o que demandas sociais que promovem produção para essa memória do Estado, bem como lugares que acolhem de tal arquivos públicos, como dispõe o Estado da sociedade dessa memória. A literatura francesa debruça-se sobre o tema da memória, relacionando-a com a espécie de compulsão social recente, evidenciada, por exemplo, por políticos e patrimônios, por produzir arquivos em imperativo da época. Verifica-se, no mínimo, uma intensa e complexa e explícita relação da sociedade francesa com seu passado. Gostaria de sublinhar aquilo que, no campo, constitui excepcionalidades francesas que aderem precoce e poderosa à vontade da conservação sistemática dos vestígios do passado, inseparável da Revolução Francesa, que produz desde os seus primeiros meses por uma ruptura radical com o que constitui então do passado nacional, ou melhor, para a promoção de novos modelos na existência de uma parte do passado. Uma doença francesa chamada camorreia aguda comemora-se tudo, e Pierre Nora fala-se do mesmo, da tirania da memória, de funcionamento por meios de comunicação, sobre comemorações, sobre relações com a memória. Hoje não pode se fazer nada sem que haja um aniversário, uma data redonda, com um futuro que é imprevisível. A sociedade se volta para o passado sem saber exatamente o que se tornar. Isso é uma sintonia para a pane da nossa sociedade. A possível lógica da produção da memória em seus lugares, visualizada no caso francês, parece encontrar uma distinta configuração no Brasil, considerada, por exemplo, para as características básicas do arquivo público brasileiro. Questões anteriores refletidas estarão inseridas em uma teia de relações. Talvez as características assumidas pelo Estado brasileiro despertem inclusive um exercício da sua memória e a incluir uma socialização e referências à sua identidade e à sua continuidade institucional. Um ensino na promoção do desenvolvimento recentemente vializado, o Estado brasileiro tem sido identificado como arauto do novo e moderno e, portanto, o projeto do futuro. Há certas coisas que eu não sei como explicar, mas chamo muita atenção no Brasil a oposição dos países. O Brasil é aquele qual parece que há um fascínio pelo novo. Nos outros países há, digamos, uma valorização do passado muito maior. No Brasil, há todas as classes sociais e aí não só é uma questão de classe dominante, parece alguma novidade do mundo que fica absolutamente encantado. Reflete sobre a identificar com a vocação brasileira para a falta da memória e a imagem de um país sem tradição. Para tal, indica fatores como transformações econômicas, porque passou o país nesse século, responsável por uma fonte de instabilidade que desestruturaria os possíveis sujeitos portadores de memória social, enquanto mostraria um lado a exclusão de classes subalternas historiográficas brasileiras e das políticas públicas e da área patrimonial. De outro, ocorreria a apropriação da memória e da história pelo Estado e seu depósito valorizado. Cabe assinalar, porém, a trajetória da história dos arquivos públicos e do Brasil e sua situação. Em geral, se encontra-se e sugere-se mecanismos pelos quais se dá tal apropriação entre o Estado e são complexos, o que supõe. No mínimo, pode-se afirmar
que tais mecanismos têm contemplado políticas públicas relativas ao patrimônio documental arquivístico do próprio Estado, o passado, quanto inserindo certos discursos do Estado do Brasil, tende a ser configurado como objeto de ruptura. Remete-se ao passado, talvez seja neste sentido que ilustra uma trajetória considerada historicamente superada. Os suportes materiais do Estado expressam-se assim em relíquias que ofereci, of, ofereci, ofereciam menos rotas de pistas pulverizadas no passado. Não reconhecer a própria memória, tampouco o Estado oferece condições de uso social. Também nesse sentido, aprofunda-se a distância do Estado e da sociedade do Brasil, lugares periferizados do Estado, que quase invisíveis socialmente. Arquivos públicos talvez seja também um agente de esquecimento. De um lado, a votação involuntária que parece imposta para a própria trajetória do Brasil. De um outro, porém, talvez práticas de gestões de estoques informacionais isoladas do universo, isoladas do universo mais amplo. Cabe reificar, reificar a produção dos esquecimentos. Assim, enfim, o Brasil, Estado que parece prescindir da memória, ao menos naquela que expressa os registros materiais da sua ação ao longo do tempo, com instâncias legitimadoras, até talvez que tenha constituído estratégias de legitimação pelo esquecimento das quais os arquivos públicos de uma expressão mais evidente, tal como os arquivos que encontram-se também deslegitimados do aparelho do Estado e na sociedade em geral. Tais considerações requerem observação desde o processo como objeto de historiografia, infelizmente ainda que quase inexistente no Brasil, porque por outro lado suscitam interrogações do exercício para a arquivologia de densidade científica quase que nula no Brasil, tornando-se pretendente só na sua pesquisa científica envolvendo universidades e arquivos públicos. Favorecerá a emergência dos padrões de negociamento da informação governamental referindo aos campos de arquivologia e da ciência da informação, porém mais compatíveis com as especificidades do Estado e da sociedade brasileira. De qualquer forma, é possível estimar para, para as possibilidades que reverterão a situação em que se encontram os arquivos públicos brasileiros. Passam pelo menos diversos fatores que implicam a apropriação do Estado pelo conjunto da sociedade brasileira.